Bem, inicialmente eu gostaria de dar os meus cumprimentos a todos, a todas, aos assessores, senhores vereadores que foram eleitos, parabenizá-los pela conquista. Sei que não foi fácil, muitos desafios, né? E graças ao empenho de vocês, à luta, enfim, cá estão para representar a sociedade. E também cumprimentar aos membros da sociedade civil que aqui estão. Eu espero poder contribuir para o debate e, de certo modo, fazer com que vocês possam, quem sabe, pensar algumas das questões que aqui estão propostas na minha fala nessa manhã. Bem, quando foi me dado o convite, pensar as dimensões éticas do poder, dois elementos surgiram à baila. O primeiro deles, ética, lida essencialmente com o seu ethos, o seu modo de ser, aquilo que você considera um bem para a sua vida. E poder e autoridade. Quais as relações que poder e autoridade possuem com a ética? Existe uma certa influência desses dois elementos naquele modo de ser que nós temos? Na medida em que nós adquirimos poder e nos tornamos uma autoridade, nós eventualmente podemos mudar o nosso modo de ser, o nosso ethos. A partir desse questionamento, fomos pesquisar algumas possíveis abordagens e encontramos em uma proposta da Universidade de Washington uma discussão a respeito do poder e como ele influencia a vida das pessoas. E a partir dessa proposta da universidade, eu vou trazer para vocês algumas investigações científicas a respeito dos efeitos do poder nas pessoas, efeitos positivos e negativos. E, por fim, eu vou trazer o elemento ético. Como você pode se posicionar frente à aquisição de poder? Quais são os caminhos possíveis e as eventuais consequências das decisões que você toma a partir da dimensão ética? Então, para início de conversa, eu trouxe à baila uma frase produzida por um pensador grego, considerado um dos 7 sábios da Grécia, isso da Grécia clássica, meados de 400 a.C., Bias de Priene. E veja, Bias deixou muitos fragmentos, e um deles eu penso que é oportuno para a nossa discussão. Ele se manifesta do seguinte modo: o cargo revela o homem. Bem, o porquê disso? Dentre as muitas possibilidades de abordarmos essa frase, eu convido vocês a pensarem em uma comigo. Na medida em que adentramos a um espaço e temos determinada função, essa função nos permite acesso a determinados elementos que podem alterar a forma como nós conduzimos as nossas vidas ou como nós conduzíamos no passado o nosso modo de ser. Ou seja, pessoas que agem de determinado modo e aparentam ter um certo ideal de vida, na medida em que assumem uma determinada função, mudam. E, ao mudarem, revelam uma outra faceta que até então era desconhecida para si mesmo e para os outros. E um dos elementos que certamente está presente em todos nós, quando nós assumimos uma função ou outra, é a dimensão do poder. Isto porque o poder, na medida em que nós adentramos a essa ou aquela função, ele lhe ocasiona uma série de possibilidades. Mas veja só, o que seria o poder? Existem muitas abordagens, muitas produções filosóficas a respeito desse tema. Enfim, eu vou compartilhar com vocês algumas delas. Por exemplo, para Emerson, o poder se manifesta quando você tem a capacidade de controlar resultados de uma ação qualquer. Então, se você tem o poder ou a capacidade de influenciar os outros e ter um controle sobre as coisas que o outro tem ou valoriza, você tem poder. Uma outra definição, e essa produzida por Depré e Fiske, ele diz que o poder se manifesta quando você tem um controle assimétrico sobre os resultados de outra pessoa. O que seria isso? Controle assimétrico é quando você está acima dela. Logo, você tem a possibilidade de
intervir naquilo que o outro faz e, consequentemente, esse outro se sujeitar àquela decisão que você tem. Então, o primeiro aspecto do poder é esse. Você tem, a partir da aquisição do poder, a possibilidade de controlar determinados resultados. O outro aspecto que eu gostaria de apresentar para vocês refere-se à possibilidade de, na medida em que eu adquiro poder, eu passo a ter a habilidade, a capacidade de vir a influenciar pessoas, instituições, enfim, lugares, locais. E essa outra dimensão também é importante porque ela mostra que o poder, ele não se manifesta tão somente na relação que eu tenho com as outras pessoas. Ele se manifesta nas instituições e em outros locais. E, para tanto, eu convido vocês a verem comigo essa definição de Weber. Para Weber, a pessoa que adquire poder, ele é aquele que é capaz de realizar a sua posição, ainda que haja resistência. Dito de outro modo, é aquele que faz prevalecer a posição dele, independente de o outro aceitar ou não essa posição. Nesse mesmo sentido, uma outra definição, e essa produzida por French e Revan, diz que o poder se manifesta na máxima habilidade de um indivíduo vir a influenciar outro indivíduo. Ou seja, eu, Edson, que estou aqui, se de algum modo eu vir a influenciar você no seu cotidiano, enfim, e fazer com que você saia diferente de como entrou aqui, de certo modo, eu exerci uma faceta do poder. Então, veja, sintetizando essas possibilidades referentes ao poder, eu convido vocês a pensar em alguns desdobramentos disso. E quais seriam? O primeiro deles, o poder, ele é relativo. Ou seja, enquanto docente, professor, eu tenho determinado poder, mas se eu saio do meu contexto, eu posso vir a deixar de ter esse poder. Ele é relacionado a determinadas circunstâncias. Ele varia de acordo com o contexto. Então, se na sala de aula eu detenho um poder, diante de uma autoridade policial, numa barreira de trânsito, enfim, eu sou destituído desse poder e me submeto a um outro poder, o poder da autoridade policial. Ou seja, o poder é contextual. As pessoas que aqui estão e que foram eleitas, eles possuem determinado poder nesse contexto, mas em outros contextos, esse poder não se manifesta. O poder, ele varia na forma como ele é exercido, ou seja, quer seja pela capacidade de influenciar as pessoas, as instituições, enfim, quer seja na autoridade que me é investida. Ele pode variar também na estabilidade, e nesse sentido, o poder político, ele é muito instável, isto porque, para Weber, ele se manifesta, sobretudo, na capacidade empática do indivíduo de ter o respeito e a admiração do outro. Isso pode mudar muito. Que o diga, né, algumas mudanças que nós tivemos a nível federal, enfim, e que pessoas, até então investidas de grande poder, o perderam de uma hora para outra. E ele pode variar também quanto à legitimidade. Existem poderes que são mais legítimos e outros que não são tão legítimos. E a avaliação desse poder varia de pessoa a pessoa. Ou seja, muitas vezes a pessoa se considera portador de determinado poder, mas ela faz uma análise equivocada a respeito da posse desse poder. Ela não percebe que o poder que, em tese, ela acha que possui, na verdade, ela não possui. Então, ele pode variar de pessoa para pessoa. E essa variação vai ser, inclusive, um tema que nós vamos estar analisando daqui a pouco. E, por fim, o poder pode ser real ou percebido. O poder pode ser real na medida em que eu me deparo com uma autoridade. Ou o poder pode ser percebido na medida em que aqui existem líderes que, dada a empatia que possuem, dada a capacidade argumentativa, enfim,
eles têm um poder sobre as pessoas que estão ao redor dele e logo percebe-se esse poder. Então veja, ao adentrarmos a política, nós adquirimos um certo poder, quer seja sobre os assessores, quer seja sobre a sociedade, no contexto do legislativo, enfim, e esse poder, de fato, é manifesto. Mas, por que, ao adquirirmos poder, ele pode vir a revelar algo que não conhecíamos em nós, e, por outro lado, pode mudar o nosso modo de ser? Para isso, eu vou trazer ao debate com vocês a primeira questão, os benefícios do poder. O poder, ele gera benefícios a quem o possui. Por exemplo, um dos testes que foram feitos para tentar verificar como o poder impacta as pessoas de modo indireto, porque é muito difícil você quantificar isso, como criar parâmetros para avaliar como a pessoa se sente diante do poder, enfim, foi uma pesquisa produzida por Galinsky. E como foi feita essa e outras pesquisas? Eles pegaram pessoas que possuem poder e colocaram elas diante de pessoas, por exemplo, hierarquicamente inferiores numa empresa, ou seja, o poder da pessoa está lá manifesto, logo ela se sente empoderada. Ou então, eles criaram situações que fizessem com que essas pessoas se sentissem portadoras de poder. E a partir daí, eles compararam os resultados dessas pessoas empoderadas com pessoas que foram criadas situações para que elas sentissem que não possuíam nenhum tipo de poder naquela circunstância. Bem, e a primeira descoberta que foi feita foi a que se segue. Numa situação hipotética de um jogo chamado Blackjack, onde você tem que conseguir 21 pontos, e a situação limite é 16 pontos, e a partir dela, se você apostar, você pode vir a perder tudo, a pessoa que se sente empoderada, possui poder, ela tem uma capacidade muito maior de tomar uma decisão, ou seja, de apostar, de se arriscar, e eventualmente tentar finalizar o jogo. Ou seja, o poder dá àquele que o possui uma coragem, uma ousadia para se arriscar. Uma outra situação, e essa pode ser até engraçada, né? Até no nosso cotidiano, o poder muda a nossa forma de atuar. E um exemplo que eu trago também do Galinsky é o que se segue. Colocaram-se pessoas empoderadas diante de uma sala. Nessa sala colocou-se um ventilador barulhento que incomodava a todos. E constatou-se o que se segue. Aquele que possui poder, ele tem uma capacidade 70% maior de vir aí até o ventilador e desligá-lo. Em compensação, aquela pessoa que não está empoderada, que não possui poder, a capacidade dele de agir é muito menor. Ou seja, a pessoa que possui poder, ela passa a vir a tomar iniciativas ousadas, muitas vezes, enfim, na medida que você se expõe em determinado local e age, que uma pessoa que não possui poder não tomaria. Uma outra abordagem também interessante, e essa também do Galinsky, é que, quando você possui poder, você não se conforma àquilo que o outro diz. Ou seja, você recebe uma informação, mas você não se pauta somente por ela. Você se pauta por suas análises, e a partir dessas suas análises você passa a vir a agir. Ou seja, aquele que tem poder, ele toma decisões e novos conceitos, não tão somente dependente da opinião dos outros. Ou seja, ele passa a se pautar pelas suas ideias, pelo que ele acredita, enfim. E com isso, ele não fica à mercê, ele não fica esperando que o outro diga o que fazer. Ele pode vir a tomar decisões por si mesmo. Bem, como vocês podem ver, o poder, ao que parece, ele ocasiona àquele que o possui a capacidade para agir. E essa capacidade para a ação gera, inclusive, benefícios
até fisiológicos. A pessoa empoderada, ela tem uma melhoria no débito cardíaco, ou seja, a condição vascular dela é melhorada, a resistência vascular dela também melhora, ou seja, uma pessoa que tem poder para fazer algo, para tomar decisões e que se sente empoderada, a saúde dela é melhor do que aqueles que não possuem poder ou não se sentem empoderados. Uma outra abordagem também interessante para que vocês possam perceber o quanto o poder pode vir a ser benéfico, e essa se pautou numa experiência produzida por dois pesquisadores chamados Lee e Skinnell, foi a que se segue. Colocaram pessoas que não tinham poder e outras que possuíam poder diante de uma caixa com um determinado peso. E as pessoas foram instadas a definir qual era o peso que tinha aquela caixa. E o que eles perceberam? A pessoa que não tem poder, ela tende a achar que o peso é ele é elevado, ou seja, ele é maior do que realmente aquela caixa possui de peso. Ou seja, é um fardo, é mais pesado. Dito de outro modo, quando você não tem poder, os desafios parecem ser mais difíceis. Por outro lado, o empoderado, ele considera que a mesma caixa, com o mesmo peso, tem um peso menor. Ou seja, a percepção relativa aos desafios daquele que é empoderado, ela é menor. Ele considera os desafios como algo a ser vencido, em detrimento daquele que não tem poder e considera um desafio, muitas vezes, um fardo. Então, o poder ocasiona àquele que o possui a resistência, a capacidade de ver num desafio uma oportunidade, e não um fardo a quem sabe, nunca ser vencido. Mas, veja só, o poder, como vocês puderam perceber, ele ocasiona muitos benefícios, mas, como tudo na vida, tem duas faces, né? Dois lados, né? O poder também pode vir a gerar inúmeros problemas e desafios. Bem, qual é o primeiro deles? Quando você possui alto poder, a sua capacidade de tomar decisões se torna muito mais rápida. Dito de outro modo, uma pessoa que tem poder, ela para pensar a respeito de um determinado tema de uma forma, digamos, acelerada. Ele pensa pouco. Logo, constatou-se em algumas pesquisas, e uma delas é essa, que a pessoa que possui alto poder, ela toma decisões muito rápidas, e ao fazer isso, ela não analisa com muito cuidado aquilo que está sendo proposto para ela, e ela erra mais do que aquele que não possui poder e logo analisa com mais cuidado aquilo que se apresenta diante dele. Dito de outro modo, a pessoa que se considera extremamente poderosa, ela passa a tomar decisões apressadas. E isso pode vir a impactar a vida dela, enfim, naquilo que ela atua, isto porque ela pode vir a ter problemas nas decisões que toma, isto porque passa a tomar decisões equivocadas. E aqui nós temos um outro gráfico, né? A distância da resposta correta. Quem possui baixo poder e logo pensa mais a respeito daquilo que está sendo apresentado, a possibilidade dele errar é menor. Por outro lado, aquele que é excessivamente empoderado, ou seja, possui muito poder, a possibilidade de ele tomar decisões equivocadas é maior. Isto porque ele reflete pouco, na medida em que ele se sente extremamente poderoso ou poderosa. Um outro teste também aplicado, né, e que exemplifica essa questão do poder e seus aspectos negativos, é o jogo de trivia. Foi dada uma situação qualquer em que a pessoa tinha que assumir um determinado papel
de supervisor, e foi dado a ela a possibilidade dela se sentir como expert naquilo que ela tinha que decidir no jogo de trivia, e como não expert, ou seja, foi dado a ela uma condição em que foi dito que, olha, isso que você vai ter que responder, você sabe ou não sabe. E constatou-se que aquele que detém poder de forma exacerbada, exagerada, ele erra mais as perguntas que lhe são apresentadas, independente da circunstância, quer ele seja não expert ou expert, que a pessoa que não possui poder. Por quê? De certo modo, essa conclusão advém da pesquisa anterior. Você reflete menos. Isto porque a sua autoconfiança, nós vamos ver aqui, é maior. E logo, você pensa pouco, logo emite muitas vezes respostas equivocadas àquilo que lhe é apresentado. Bem, um outro aspecto presente no poder e que é negativo, se a pessoa se considera exageradamente poderosa, é que o poder reduz a consideração de conselhos. Dito de outro modo, aquele que possui poder passa a adquirir uma confiança muito grande em relação a si mesmo, e essa confiança faz com que diminua a capacidade dele de ouvir conselhos. Ou seja, ele passa a acreditar muito mais em si mesmo e deixar de lado as pessoas ao redor dele que poderiam vir a contribuir de algum modo para que ele tomasse uma decisão adequada. E essa pesquisa, eu gostaria de ressaltar um aspecto, ela não se realizou somente em um local, ela se realizou em situações as mais variadas. Aqui nós temos alguns exemplos, adultos trabalhadores, enfim, estudantes, e sempre se constatou isso. O poder faz com que a pessoa comece a se fiar mais, cada vez mais, pelas ideias que tem, e começa a cada vez mais deixar de ouvir o outro, naquilo que o outro pode dar de contribuição para as decisões que você toma. Então, o poder gera confiança, e essa confiança faz com que a pessoa vá diminuindo pouco a pouco a capacidade dele de ouvir os outros. E isso acontece, inclusive, quando o outro é um especialista. Aqui nós temos uma situação aqui, onde, mesmo que o assessor seja um assessor experiente, se aquele portador de poder considera-se excessivamente poderoso, a capacidade de ele ouvir o assessor é cada vez menor. Ou seja, ele começa a se fiar cada vez mais pelas ideias que tem, pela capacidade que possui de analisar as situações, enfim. Logo, isso gera um risco de que ele não possa ouvir uma decisão mais cuidadosa, verificar várias possibilidades frente a uma decisão que toma, e, eventualmente, essa decisão pode vir a gerar problemas para ele, para a sociedade, e por aí vai. Um outro aspecto que eu gostaria de tratar agora com vocês é que o poder faz com que a pessoa torne-se mais autofocada. Dito de outro modo, a pessoa começa a olhar muito para si mesmo e pouco para o outro, para o que está acontecendo ao redor dela. Ela começa a olhar para a biografia de si mesmo, ela começa a ver as próprias opiniões e como elas contribuíram para que essa pessoa chegasse onde está, enfim. E, com o tempo, ela começa a falar muito de si mesma e pouco dos outros, como se a vida dela e o sucesso dela fosse oriundo tão somente dela, e não como contribuição de outras pessoas que participaram desse processo para que ela obtivesse o poder. Nesse sentido, eu abro um parênteses para que vocês percebam como isso é perigoso. Estamos tendo agora, tivemos, recentemente a entrada do Trump no poder, e dentre as muitas particularidades que ele tem e tinha, eu cito uma.
os assessores dele diariamente levavam jornais que falavam alguma coisa positiva ao respeito dele. E ele colecionava e coleciona até hoje isso. Toda e qualquer manifestação da mídia, enfim, positiva em relação a si mesmo. Ou seja, a pessoa se torna por demais autofocada. E isso vai vir a gerar consequências, né? E eu espero que nesses próximos 4 anos o meu pessimismo seja exagerado e que nós não tenhamos consequências muito negativas. Mas a pessoa extremamente empoderada, ela volta-se de tal modo para si mesmo que ela pode vir a sequer pensar o outro como um igual ou capaz de trazer algo importante para ela. E isso pode atingir a todos nós. Pode vir a atingir você, vereador, que foi eleito agora, os vereadores que já estão há algum tempo, porque podem vir a estar lidando com o poder já há muito tempo, e essa exposição contínua ao poder pode vir a ser perigosa. Pode vir a ser perigosa para os assessores, na medida em que eles passam a vir a ter um poder também, querendo ou não, você passa a ser uma autoridade nesse contexto. Então, isso pode vir a ocasionar problemas. Por quê? Se você é centralizador, se você se considera por demais poderoso, a ênfase que vai ser dada às decisões é somente a você. Você é o primeiro que fala e sempre aquele que decide. Logo, você pode vir a perder contato com sua equipe, deixar de ouvir os seus assessores. Eu creio que certamente vocês trouxeram para casa assessores competentes, enfim. E se você deixar de ouvir esses assessores, você pode vir a tomar decisões equivocadas, porque eles estão aqui para assessorá-los, ajudá-los nas decisões. E isso pode impactar na performance da equipe. Ou seja, a equipe composta, que aqui está, pelo vereador eleito e seus assessores, pode vir a tomar decisões equivocadas se aquele que possui poder vir a se considerar extremamente poderoso. E, nesse sentido, eu ressalto o desafio de não nos deixarmos seduzir pelo poder. Bem, diante dessas questões que eu estou apresentando para vocês, há de se pensar, bem, Edson, veja, o poder, ele tem facetas positivas, né? Nós vimos algumas. Melhora a nossa saúde, nos tornamos mais proativos, tomamos decisões mais ágeis, enfim. O fardo passa a ser menor, somos mais corajosos, enfrentamos os problemas com maior facilidade, não é? Ou seja, o poder ele tem uma dimensão positiva. Mas e quanto aos aspectos negativos do poder? A partir dos exemplos que eu apresentei para vocês, eu convido vocês a pensarem que o poder é uma faca de 2 gumes. E se você vir a se sentir por demais poderoso, você pode vir a se tornar autofocado, eventualmente, como alguns líderes mundiais aí, megalomaníacos, né? Tão somente voltados para si mesmos, enfim. E isso pode vir a ocasionar uma mudança no seu ser, no seu modo de ver a si mesmo e ver ao outro. Perdão. Estou sendo alertado aqui quanto ao tempo, perdão. Sim. Mas, diante dessa eventual mudança, eu convido as pessoas que aqui estão, e confesso que estou feliz de estar aqui e poder trazer essa reflexão, a pensarem cá consigo sempre qual a finalidade que vocês têm quanto à função que agora vão vir a exercer, quer seja como assessores, quer seja como vereadores. Por quê? A história tem mostrado que, se você, ao se deparar com o poder, se apaixonar por ele e se considerar extremamente poderoso, você pode vir a
ter como finalidade de vida aquilo que os gregos chamam como telos, tão somente a aquisição de poder. Ou seja, o poder é a fonte e sentido de vida. Se o poder vir a ser a fonte e sentido de vida, muito provavelmente você vai vir a agir tal como um pensador político italiano chamado Nicolau Maquiavel chamou de príncipe. Ou seja, você pode, ao estabelecer como meta para a sua vida o poder, vir a fazer com que todas as suas ações tenham como finalidade somente o poder. E, em razão disso, os fins justificam os meios. Não importa quais meios eu use. Quer seja para explorar o outro, quer seja para envolver, inclusive, a minha família nas decisões que eu tenho de poder, vir a prejudicar a minha família, as pessoas próximas, enfim. E a história mostra que grandes genocídios ocorreram a partir daquelas pessoas que ficaram encantadas, apaixonadas pelo poder. Por outro lado, uma outra possibilidade de sentido da vida é um meio que hoje se estabeleceu como finalidade para a felicidade, que é o dinheiro. E no dinheiro tem um paradoxo, que eles chamam de Eastern Paradox. Qual é esse paradoxo? Paradoxo do Ocidente. Comprovou-se que quem é pobre, ao adquirir uma condição de renda adequada, o nível de felicidade dele aumenta. Mas, a partir daí, não importa o quanto ele ganhe mais, se estabiliza. Dito de outro modo, a felicidade não está relacionada à quantidade de dinheiro. Logo, quanto mais dinheiro você receber, não necessariamente sua felicidade vai aumentar. E, nesse sentido, tem uma frase muito interessante do Demócrito de Abdera, um pensador pré-socrático, que diz que quanto maior é o nosso apetite de riquezas, e ela se torna insaciável, nós nos tornamos cada vez mais pobres, pois maior é o apetite, maior se torna a necessidade. Dito de outro modo, se você ter como referência da participação política uma mudança monetária, isso pode vir a ser uma armadilha. Isso porque vai chegar um limiar onde, quanto mais você tem e tenta buscar aquele aumento de felicidade, você não vai conseguir aumentar essa felicidade. E, por fim, diante da possibilidade que vocês estão tendo agora de adquirir, exercitar poder, tem uma outra possibilidade, que é de ver no poder um exercício para o outro. E, nesse sentido, eu trago para vocês uma frase do Viktor Frankl, que diz que ser homem significa ser para além de si mesmo, ordenar-se em direção a algo ou alguém, entregar-se a uma obra que se dedica, a uma pessoa que ama, ou a Deus, a quem servem, enfim. Dito de outro modo, senhores vereadores, assessores, se vocês se mantiverem firmes naquele ideal que certamente vocês têm e que os levaram a estar aqui hoje, muito provavelmente a possibilidade de vocês se realizarem será muito grande, na medida que você se dedica ao outro. Por quê? As pesquisas apontam, na chamada psicologia positiva, que quando você sai de si mesmo e se dedica ao outro, a uma causa, a tua capacidade de realização e ser feliz é muito maior. E, em razão disso, eu conclamo a todos analisarem os poderes que estão adquirindo, não se sentirem por demais empoderados, ouvirem seus assessores ouvirem a sociedade, para que Ribeirão tenha, e eu acredito que certamente terá, um legislativo que a represente como a sociedade e a cidade merecem. Muito obrigado pela atenção. Desculpe o atardar do tempo. Obrigado a todos. Obrigado.